É isso, estamos começando mais um Conversas Inesperadas. Você aí de casa, seja muito bem-vindo para hoje, um papo que vai ser muito especial, porque a gente vai contar a história inspiradora do Matheus, do Chef Bob. E aí é o seguinte, se você tem pet ou se você já foi a uma loja pet, você certamente já ouviu falar do Chef Bob, porque ele é uma empresa de alimentação natural para cães e para gatos, e ele vai compartilhar aqui com a gente hoje, o Matheus, toda a história dele, toda a trajetória. Ele teve que mudar de ramo para poder entrar nesse negócio, e tudo começou com um episódio curioso e inesperado do cachorro da casa dele. Então, Traup, tudo bem contigo, meu querido? Tudo bem? Maravilha. Seguinte, digo mais uma coisa, que o nosso convidado de hoje participou do Shark Tank, primeira temporada. Ele vai compartilhar também um pouquinho dessa história aqui conosco. Matheus, tudo bem contigo, cara? Fala, meus amigos, tudo Beleza? certo? Obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado. Prazer é meu, cara. Vamos lá contar um pouquinho da história do Chef Bob. Vambora. Um pouquinho da história da empresa, mas também acho que tem muita coisa da vida pessoal, né, e dedicação, esforço que pode servir com inspiração para muitas pessoas. Sim, e espero com que certeza. seja construtivo para todos nós. Vambora. Certamente, Matheus. Então vamos lá. Bom, você mudou de ramo, né? Você trabalhava em uma outra área antes de começar o Chef Bob. Então conta pra gente um pouquinho sobre esse contexto da sua vida antes do Chef Bob e como você acabou enveredando para esse ramo pet e alimentício. Legal. Sou formado em administração. Né, eu sou paulista, vim para o Rio de Janeiro para fazer faculdade, estou aqui até hoje. Me formei em administração e depois eu fiz mestrado em engenharia de produção. Nesse tempo todo, né, por volta aí de aproximadamente 9, 10 anos, eu trabalhei com consultoria. Então eram projetos em empresas como EBX, Petrobras, Fiocruz, como consultor de estratégia e de negócios. Perfeito. Sempre gostei muito, muito interessante, assim, desenvolvimento pessoal e profissional absurdo, tanto que eu acredito que quando eu fui iniciar o Chef Bob tinha uma bagagem enorme da consultoria. Mas o que aconteceu, né? Eu ainda bastante feliz com a consultoria, com os conhecimentos adquiridos, mas eu trabalhava num projeto, nos últimos 3 anos eu estava num projeto no interior do Mato Grosso. 3 voos para ir, 3 voos para voltar, quando dava tudo certo, nem sempre estava tudo certo. Essas escalas, né? E aeroporto em Rondonópolis, né? Uma cidade muito bacana, muito legal, só que não tem equipamentos na pista, enfim, então é sempre no visual, e é isso. Deu nuvem, fechou o tempo, não tem voo. Eu e minha esposa, a gente não tem família no Rio de Janeiro, nós dois somos de fora, e a gente tinha uma filha recém-nascida. Num determinado dia, minha esposa me ligou, falou por chamada de vídeo, perguntando se a minha filha estava com alergia, né? Foi a primeira vez que ela mamou leite em pó sem ser o leite materno. Eu falei, corre para o hospital agora, e eu lá no interior do Mato Grosso. E aí falei, fica essa preocupação de estar longe. Eu falei, tá errado, sabe? Eu tinha que estar mais próximo, né? E aí eu então comecei a construir um caminho de saída da consultoria para fazer algo novo, mais próximo de casa, né? A primeira tentativa que eu fiz foi conversar com os sócios da empresa em que eu trabalhava de consultoria para tentar me realocar em algum projeto no Rio, em São Paulo. Mas isso foi em 2014. 2014 tinha uma crise no Brasil, crise do petróleo, crise da EBX, que era inclusive um dos maiores clientes. Não tinha como fazer uma realocação minha em algum desses projetos. Era um recurso razoavelmente caro e não tinha como fazer adequação. A gente foi então construindo a saída minha da consultoria. Eu já tinha o Bob é meu cachorrinho, super alérgico, com alguns outros problemas de saúde, enfim. E eu já fazia comida para ele, né? Então, já cozinhava, enfim, ele já estava comendo alimentação natural nessa época. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre o mercado de alimentação natural. No Brasil, não tinha absolutamente nada. E aí eu fui procurar, então, Europa e Estados Unidos.
já tinha um mercado bastante significativo ainda, era pequeno, mas era algo já numa proporção maior do que é hoje ainda no Brasil. E comecei então a pensar como uma possibilidade de negócio para minha carreira, né? E foi nesse sentido que eu comecei a pensar e levar isso como uma o que eu pensei? Falei, cara, vai ser uma tendência, não tem nada no Brasil e vou surfar essa onda, né? Vou me posicionar nessa onda, porque nessa época, inclusive, o Patrick, estava naquela onda de iogurte, sorvete de iogurte, lá Yogoberry, enfim, e também estava muito no início, mas estava super em destaque as hamburguerias. Eu falei, putz, eu não... E palateria, a paleta mexicana. Ah, sim. Perfeito. Né? E aí eu falei, putz, eu não vou para essas áreas ou para esses negócios, porque já está aí, já está dominado. Perfeito. O que poderia ser uma nova onda, né? E aí de novo, né, estudando o mercado, vendo a situação do Bob em casa, como que eu consegui transformar a vida, a qualidade de vida dele. Daí eu falei, vou cair dentro da alimentação natural. Então, veja só, né, isso tem 8 para 9 anos, né, era um mercado inexistente no Brasil. Hoje ainda é um mercado muito pequeno. E eu comecei, então, com base nos estudos, né, e com conversas com veterinários, nutrólogos, a adaptar a receita de sucesso dos Estados Unidos e da Europa para o Brasil, né? A gente tem as nossas particularidades, né? Não é o que dá certo lá necessariamente vai dar certo por aqui. E aí, então, foram muitos estudos, muitas conversas e muitos testes. Né? Porque não adianta nada ter uma ideia sem ter um produto de qualidade que realmente transforme a vida dos tutores e dos cães, né? E logo nos primeiros testes, assim, sem método científico, mas apenas por amostragem, né? Então, fazendo em casa. E o Bob, né? era a cobaia de vocês? Era cobaia, né? Provando todas as receitas absolutamente. Se ele não comesse, tinha algo errado ali. Então, distribuindo para amigos, pessoas próximas, assim, os retornos eram todos muito positivos. Os feedbacks eram sempre muito legais. Pois, Matheus, está comendo como ele nunca comeu. Ah, Matheus, ele tá muito doentinho, não queria saber de comer e está comendo agora. Ele come e não se coça mais. E aí eu falei, acho que eu estou no caminho que ainda é um oceano azul, totalmente inexplorado no Brasil, e vou cair dentro dessa ideia. Note, nesse meio tempo eu ainda estava lá na consultoria, tá? Então, lembra, né? Eu falei que eu comecei a construir minha saída, achei a possibilidade da alimentação natural do Chef Bob, vi que estava certo, construí um modelo de negócio, validei nesse modelo de negócio, vamos assim dizer, ainda na consultoria, e aí então, depois de ter nome do Chef Bob no NPI cadastrado, Instagram, Facebook, site, as primeiras possíveis receitas, aí eu, enfim, entrei em um acordo com a empresa de consultoria que eu estava. Se desligando. E foi ótimo, assim, tipo, o pessoal lá é fantástico, somos amigos até hoje, né, óbvio, assim, não tem por que não ser. E eles foram bem legais, assim, pagaram uma rescisão super significativa. Maneiro. Mais do que eu, inclusive, deveria ser pago. Pagaram o meu plano de saúde da minha esposa e da minha filha por 1 ano e meio, plano top de saúde. Então, assim, sou super grato, porque, inclusive, né, assim, tendo essa rescisão que pagaram mais do que deveria, tendo um plano de saúde, me deu uma certa segurança por um tempo para conseguir empreender, para conseguir me dedicar, né? Porque se eu não tivesse algum tipo de colchão, ou algum tipo de suporte nesse início, possivelmente eu ia sair distribuindo currículo, como em alguns determinados momentos eu ainda cheguei a fazer, porque no começo o Chef Bob me questionava se ia dar certo ou não.
Mas eu teria procurado emprego muito antes e possivelmente essa história de Chef Bob não teria sido construída, né? Então foi isso. Aí saí, então com o modelo de negócio do Chef Bob validado, ainda numa pequena amostragem, mas via que fazia sentido. E comecei então sem outra renda alternativa, a viver exclusivamente de Chef Bob. E assim foi, né? Assim é até hoje. Mas logo lá no comecinho, tinha muitas histórias que aconteceram, né? Mas eu lembro que o meu grande day one, né, que foi a minha virada de chave, foi um dia que eu estava com a minha esposa num shopping, tomando um café. Ela virou para mim e perguntou, Matheus, da rescisão, qual o valor que você tem ainda? Eu lembro que eu respondi que era R$700. E aí, nesse momento, eu lembro perfeitamente desse dia. Eu lembro o que eu estava fazendo, o que a gente estava comendo, lembro o local onde a gente estava. E aí, eu falei R$700. E aí, na minha mente veio, acabou o dinheiro, eu preciso fazer com que o Chef Bob dê certo. Urgência, né? Com urgência. Tá, então, esse foi meu day one, assim, e a partir do fim de semana seguinte, por muitos meses, todos os fins de semana, eu tava com um isoporzinho embaixo do braço, com comida do Chef Bob dentro desse isoporzinho, distribuindo amostra pela cidade do Rio de Janeiro todo, em Parcão, na Orla, em eventos pet. Então, daí eu chegava em casa já de noite, no sábado, no domingo, a minha esposa segurando as broncas ali com a criança, dando super suporte, não me questionava nada, não me pressionava nada, só dava realmente o suporte e o apoio para fazer com que as coisas dessem certo, né? E essa é o início da trajetória, né? Como eu comentei com vocês, há 8 ou 9 anos atrás, a alimentação natural congelada ela ainda é algo recente, novo no Brasil, mas 8 a 9 anos atrás eu quase era um lunático. Porque quem que é esse menino, né? Não tão menino assim, né? Verdade. Essa pessoa que está oferecendo para mim uma marmita congelada para o meu cachorro. Sendo que a ração, né, era de domínio público, todo mundo conhece até hoje, enfim. E mais, assim, eu sofria um certo preconceito por não ser veterinário, né? E Matheus, você é veterinário? Eu falei, não sou administrador, com mestrado em engenharia de produção, mas quem formulou é veterinário, é nutrólogo, né? Então tinha um embasamento técnico-científico por trás da comida, mas existia bastante julgamentos quanto a eu estar ali produzindo e vendendo. Hoje, né? Hoje não. Na época, né? Como eu disse que é difícil de vender, pensa só, é como se fosse alguém muito pequeno ali tentando convencer de que aquele alimento é melhor para o cão e como posso comparar isso com uma indústria farmacêutica, por exemplo, né? A indústria farmacêutica domina algumas práticas e alguns relacionamentos com médicos, por exemplo, né? Então, eu tinha que realmente, com martelinho, indo garimpando, conversando com veterinários, mostrando, trazendo estudos, construindo um relacionamento muito forte para auxiliar o veterinário a entender que a alimentação natural era um bom caminho. Então, logo lá quando eu comecei, quando eu conquistava um veterinário, né, eu fazia um relacionamento com o veterinário que ele fazia uma primeira indicação, era uma grande vitória, ainda é uma grande vitória, mas era realmente algo que está começando a fazer efeito esse trabalho, né? E ele só vai indicar de quem ele tem confiança e sabe que vai dar resultado, porque o veterinário é diretamente responsável pela qualidade de vida, bem-estar e saúde do animal ali, né? Então ele tem muita responsabilidade com o tutor e com o cãozinho. Então quando eu conseguia conquistá-lo,
através de uma indicação e começar a alimentar esse cão e mostrar os benefícios, eu ficava e fico ainda muito feliz, mas lá no começo era muito, muito mais difícil. Então, todas as vendas, assim, às vezes lá no início eu já conseguia fazer vendas diretas, sem passar pelo veterinário, era um motivo de comemoração, né? Então, porque vender naquela época Chef Bob era um processo de convencimento. E conscientização também, me parece. Conscientização. Aquele era o melhor caminho para o cachorro. Era uma mentoria, né? Eu era muito mais um mentor do que um vendedor. E é isso, eu tenho pessoas que falam comigo até hoje, tem pessoas que os cães, graças a Deus, estão vivos até hoje e falam comigo, e tem gente que está na segunda, no segundo pet, né? Não, infelizmente o primeiro já era velhinho, faleceu, está no segundo e já desde o início já come Chef Bob e fala comigo direto. Tenho muitos clientes ainda que falam diretamente comigo, isso eu fico bem feliz, bem legal, porque foram esses os primeiros que eu consegui trabalhar como um mentor e fazê-los se tornar os clientes do Chef Bob. E para muitos deles é isso. Eu sou... Matheus, o que você me indica de creche? Matheus, o que você me fala sobre adestrador? E é isso. Então acaba sendo muito mais do que apenas um fornecedor da comida, do alimento do pet, mas muito mais alguém que olhe o ambiente onde o pet está inserido e faz indicações, né? Então isso acontece bastante. E tudo começou então com você mesmo fazendo as comidas, era isso? Isso. E sua esposa dando suporte para sua filha e para você mesmo ali enquanto tudo acontecia. E como é que foi o crescimento do Chef Bob? Em que momento você falou, cara, isso aqui está começando a dar certo? Estou sentindo que isso aqui tem potencial mesmo. Ou seja, que você viu isso se concretizando, né? Acho que vamos ter que aumentar a cozinha. Acho que a cozinha não está dando mais. Exatamente. Eu comecei fazendo na cozinha de casa, né? Por algum tempo eu fiquei na cozinha de casa. Minha esposa, apesar do suporte todo, ela também sempre trabalhou no emprego dela, enfim. Então ela equilibrava muitos pratinhos, tá? Mas é isso aí, o apoio dela no começo foi fundamental para eu conseguir me dedicar ao Chef Bob, mesmo que eu não trouxesse dinheiro para dentro de casa, né? Então ela equilibrava esses pratinhos todos. Comecei fazendo em casa, né, pro Bob, numa cozinha bem pequena. E a minha filha muito novinha, né, ela tinha 6 meses aproximadamente aí no início do Chef Bob. E as primeiras metas do Chef Bob estavam atribuladas à fase de vida dela, né? Porque eu cozinhava no fogão ali na cozinha com panelas grandes, mas na sala tinha processador de alimento, tinha uma máquina a vácuo, tinha um freezer. E aí eu falava e pensava comigo, quando ela estiver andando, ela vai começar a mexer nisso tudo aqui e vai ser um perigo. E aí a primeira meta é eu preciso sair de casa, né, do Chef Bob antes que ela comece a andar. E consegui cumprir. Que bom. Então é isso, assim, comecei lá em casa e aí eu ficava até tarde da noite preparando as comidas, colocava no freezer, organizava. Depois eu fui para uma cozinha compartilhada no CADEG. E aí eu chegava 7 da noite e tinha que sair 6 da manhã. Então, porque de dia era um restaurante, eu trabalhava lá de madrugada. Aí eu comecei uma noite, né? 2 noites, 3 noites. E aí quando eu tinha que abrir espaço para a 4ª noite, falei, poxa, eu trabalhar 4 madrugadas por semana. E assim, eu saía de lá, eu tirava os produtos, que eu não podia permanecer lá, levava para casa e ia fazer meus compromissos, porque visitar veterinário, fazer venda, fazer cobrança, fazer entregas, eu fazia absolutamente 24 tudo. horas direto, Era quase. isso, cara. Era isso. Assim, eu lembro que quando eu saía às 7 da manhã, né, 6, 7 da manhã lá do CADEG, eu já passava em casa, minha filha já estava pronta, eu pegava, levava ela para a creche, deixava ela na creche, no recreio. Aí eu parava numa pracinha qualquer lá, dormia meia horinha dentro do carro e já saía para fazer visita para veterinário, enfim. E foi assim por bastante tempo. E aí depois do CADEG eu fui para uma... Aí eu teve o primeiro espaço próprio, que foi no Gardenia Azul, atrás ali do Barra Music. E aí sim, aí já trabalhava mais em horário
convencional. flexível, né? Convencional. Nesse momento eu já consegui trazer um ajudante de cozinha. Legal. Nesse Show. momento eu trouxe um entregador, né? E aí eu comecei Já dava uma aliviada. dava um pouco mais tranquilo. E depois desse terceiro local, aí sim fui pro que eu posso chamar de uma primeira indústria, né? A primeira cozinha industrial, não é a primeira indústria, mas é a primeira cozinha industrial, que era uma casa que a gente fez uma reforma bem ampla para deixar ela com todas 100% regularizado, tudo muito certinho. E aí ficamos nesse local por uns 1 ano e meio, 2. E tem 3 anos que a gente está num galpão industrial. Eu lembro que quando a gente alugou esse galpão industrial, né, eu vi o tamanho e falei, cara, isso aqui é muito maior do que a gente precisa. Isso já tem 3 anos aproximadamente. Hoje, a hora que eu olho e falo, isso aqui está muito pequeno. Imagina. Sendo que a gente já pegou o galpão do lado. Então, e está pequeno ainda, né? A gente agora está começando a namorar a ideia de ir para um terreno de quase 5.000 metros quadrados em Areal, que é a região serrana aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, a gente já tem esse terreno lá, então agora precisa começar a iniciar as obras dessa nova indústria. Incrível. Então, assim, a trajetória é espetacular. Saiu da cozinha de casa para possivelmente um terreno de 5.000 metros quadrados agora. E esse início da caminhada parece ter sido bem difícil, né? Você falou, cara, eu passava a madrugada fazendo comida, levava minha filha para creche, tirava um cochilinho, ia fazer vendas, enfim. Chegou algum momento da sua jornada em que você cogitou a possibilidade de desistir? Algumas vezes, Patrick, algumas vezes. Eu sabia que eu tinha uma ideia legal em mãos e um negócio muito bacana também. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vive só disso, né? A gente tem as contas e os boletos para pagar. Apesar da ideia do negócio legal em mãos, não entrava quantidades de dinheiro que eu conseguia cumprir com as minhas necessidades básicas em casa, né? Então, não foram 1 ou 2 vezes que eu passava em frente ao mercado e eu não entrava porque não tinha dinheiro. Não tinha. Assim, tipo, eu falo e fico, né, relembrando desses momentos. Não é porque estou zerado no banco, na verdade eu já estava estourado em todos os meus cartões de crédito, já não tinha saldo no banco, enfim, não tinha como entrar no mercado e gastar R$5, R$10. Eu fiquei mais de 1 ano sem pagar o condomínio do prédio, né? Chegou a bater oficial de justiça lá em casa. E esse dia foi muito emblemático, assim, eu lembro que eu atendi o interfone, minha esposa estava em casa com a minha filha, aí o porteiro, assustado, não faz, Matheus, é um oficial de justiça, eu já imaginei o que poderia ser. Aí eu falei, tô descendo aí, não deixa eu subir não, né? E aí eu fui, desci, enfim, assinei os documentos que tinham que ser assinados. Aí eu voltei para casa, contei a história para a esposa e eu falei, mas vamos sair dessa, ficar calma. Foi mais um grande incentivo para fazer com que as coisas acontecessessem. Mas nesses momentos assim de falta de dinheiro, né, eu lembro que chegou uma fatura de cartão de crédito que eu falei, cara, não é possível, gastei isso tudo, como que eu vou pagar? Daí eu dividi em 24 vezes, enfim. Aí eu rasguei todos os meus cartões de crédito, falei, cara, eu não vou mais gastar dinheiro de cartão de crédito, peguei e joguei todos fora. Mas nesses momentos pensei bastante. Cheguei até cogitar, tinha Uber, na época só tinha Uber Black, né? Eu até cogitei, mas aí não cabia, porque meu carro era prata e naquela época só podia preto, enfim. Cheguei a fazer algumas entrevistas, poucas, mas fiz. Mas eu tinha, a cada vez que eu
participava de entrevista, que deve ter sido umas 2 ou 3, eu tinha convicção que eu não queria mais aquilo. Eu queria fazer com que o Chef Bob desse certo. Né? E aí eu brinco que eu falo que eu não tenho plano B, né? Nunca tive assim, um plano B. Né? O plano B era fazer o plano A dar certo. Fazer o Chef Bob dar certo. Então foi essa assim, alguns momentos que eu passei de incerteza, instabilidade. Mas quando eu fazia os processos seletivos, eu falei, não, eu quero fazer com o Chef Bob seja a minha fonte de renda, meu trabalho. Incrível. E, enfim, os momentos eu não sabia dessas histórias. O caminho é muito difícil, né? A persistência muito bonita. Pois é, e aí o que eu fico me perguntando é, então, em todas essas dificuldades, não só externas, mas emocionais mesmo, de ter que lidar com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e inclusive dos pensamentos de, cara, será que eu desisto ou não? O que foi que te manteve caminhando? O que você falou que, pô, eu preciso continuar por conta disso? Era pela família? Era pelo Bob? Era pelo projeto em si, pela missão de ajudar outros cães, gatos, enfim, como é que... Patrick, eu falo isso para os meus sócios, enfim, eu já passei por tanta coisa na minha vida. Né? Eu perdi minha mãe com 10 anos, perdi meu irmão quando eu tinha 30. E aí eu falo que esses problemas que eu passei financeiro, cara, eram super pequenos. Entendeu? Tipo, cara, isso eu vou dar um jeito de vencer essa barreira, eu vou dar um jeito de acontecer com esforço, dedicação e muita força de vontade. Né? Isso eu estou falando essa é até uma frase parafraseando Senna, né? Com muito esforço, dedicação, você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Então, esse até é o meu mantra, assim. Então, o que não tem como ser resolvido, né? Que são o caso do falecimento da minha mãe, do meu irmão, a gente conseguiu superar. Então, assim, questão financeira, cara, isso vou fazer dar certo de alguma maneira. Eu vou trabalhar mais, vou me esforçar mais, vou visitar mais veterinários, vou me expor mais, enfim, isso eu vou resolver. Né? Então, é isso que eu tenho como mindset até hoje. Assim. Então, a gente passa por momentos delicados no Chef Bob até hoje. Né? É comum, assim, tem meses que não chegam novos clientes. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma respirada, dar um passinho para trás. O que a gente fez de errado? Vamos corrigir. O que a gente fez de certo? Vamos potencializar. E tem que fazer que o negócio dê certo. É isso. A única opção é essa. Você, assim, só pelo que a gente está falando aqui da sua trajetória, dá para ver que você tem bastante controle emocional, que é um cara que consegue ficar tranquilo, mesmo nos momentos de adversidade. Isso é muito interessante, porque te faz perseguir o seu sonho de maneira serena e obstinada ao mesmo tempo. Olha, aqui é para isso que eu estou caminhando, e isso é muito bonito. Agora, me diz uma coisa. Houve algum momento em que você participou do Shark Tank? Como surgiu isso? Porque eu sei que na época era a primeira temporada aqui no Brasil ainda. Então, como surgiu o convite? Foi você que se inscreveu? E mais, o que a participação nesse programa representou para a sua vida e para o Chef Bob como negócio mesmo? Legal. O Shark Tank, eu sempre acompanhei a versão americana. Ele até serviu me deu alguns insights para o Chef Bob. Assistia muito o Shark Tank e o outro programa que chama, ainda passa, O Sócio. E um belo dia um amigo falou: Matheus, você viu que a inscrição do Shark Tank Brasil está aberta? Eu falei: poxa, obrigado, não tinha visto, vou lá me inscrever. Me inscrevi, tinha 6 meses de Chef Bob, ainda estava muito no comecinho. Um processo seletivo longo. E uma das etapas tinha que fazer um pitch para a produção, e aí nesse pitch foi pelo Skype. Eu estava já com o Bob vestido de chefe a hora que eu abri a câmera, e aí eu já vi que eu estava dentro, porque a reação das pessoas foi muito impactante, né? E TV muito visual, né? Então, a hora que eles viram o Bob vestido de chefe, percebi que eu já estaria dentro, seria um dos selecionados. Eu falei muito aqui que a alimentação natural há 8, 9 anos atrás era algo que eu tinha que vender por mentoria, né?
uma curadoria. Só que quando eu consegui, né, ser aprovado e participar do programa, e foi ao ar, ele serviu como uma grande chancela, um grande selo de qualidade, vamos dizer assim, para a alimentação natural para o Chef Bob. Então, o meu processo de convencimento ficou facilitado, né? Então, o programa... De repente já não importava, ó, que tinha a importância de ser veterinário, né? Isso aí. Agora ele já, pô, o cara foi no Shark Tank. Isso aí. Então, Foi selo isso, de qualidade, né? Participar. É isso. E foi exatamente isso, né? Então, até hoje, né, 9 anos depois, vem cliente porque fala, te vi no Shark Tank. É muito comum ainda, assim, porque passa no avião da Azul, passa na Amazon Prime, agora tem aquela TV Samsung que também direto passa ali com frequência, até porque acho que ficou bastante marcado o Bob vestido de chefe ali comigo no colo, né? Então, eles passam e reprisam com bastante frequência. E aí eu falo, a pessoa fala, te vi no Shark Tank. Eu falei, putz, mas tem tanto tempo, sabe o que aconteceu de lá para cá? Então, vamos lá. Vamos lá, senta aqui. Mudou tanta coisa, né? Mas foi muito bom, assim, a participação foi muito legal. Não sei, assim, sinceramente eu não sei como é hoje, mas na época eram 2 dias de gravação, o dia todo. Né? Começava cedinho e até o fim do dia. O Chef Bob, nós fomos no segundo dia. E fui um dos últimos do segundo dia. Isso foi um pouquinho ruim, porque, né, assim, estavam todos os Sharks ali no segundo dia, sendo um dos últimos, já estavam bastante cansados, enfim. Mas não tem do que me queixar quanto a isso, mas eles tiveram uma boa participação, a nossa troca foi muito, muito valiosa, foi muito produtiva. Eu, na consultoria, estava acostumado a falar para grandes públicos, dar palestra para 200, 300 pessoas. Só que no dia do Shark Tank foi diferente. Porque você entra num estúdio, tem a marquinha no chão onde você tem que pisar, onde você tem que ficar. Entrei, fiquei ali posicionado, toca uma música por 1 minuto para você dar uma ambientada. A quantidade de câmeras em volta é surreal, assim, a quantidade de pessoas dentro do estúdio é algo muito impactante. E tem plaquinha de tempo, enfim. Então, foi um ambiente... Eu estava dentro do aquário, vamos dizer assim, com os tubarões, né? Então eu estava um pouco acuado. Mas foi bacana. O Wizard, né, eu fiz o meu discurso e o Wizard falou, Matheus, você hoje, né, na época, você hoje é muito cozinheiro e pouco empreendedor. Concordo com ele, assim, aquela frase fazia muito sentido. Tinha 6 meses, Chef Bob, eu acho que eu faturava, sei lá, R$800 no mês, ou R$1.000 no mês, era algo muito pequeno. Estava no início, eu costumo falar que se eu estivesse na posição deles, eu acho que eu não investiria em mim naquele momento. Porque era muito mais uma ideia do que um negócio. Né? E a minha justificativa no programa, eu acho que se eu não me engano, eu tinha pedido 20% do negócio por R$120 mil. A minha justificativa para isso é porque eu queria expandir para São Paulo. E aí, se eu não me engano, foi o Apolinário, o João Apolinário, ele falou, Matheus, você não é forte hoje nem no Rio de Janeiro, né? Você não consegue entregar nem em toda a cidade do Rio de Janeiro, porque você está indo para São Paulo. Né? Então, foram alguns conselhos que me fizeram refletir e que realmente faziam muito sentido e que eu absorvi e levei para casa É verdade, se eu vou para São Paulo, primeiro eu vou ficar forte no Rio, né? Sim. Vou entregar em todo o Rio de Janeiro, vou Foi ficar mais bases construtiva aqui, né? mesmo, ó, e chegar e falar, pô, vou fazer a reflexão, pô, o cara tá certo. Isso aí. Acho que eu tô andando muito rápido aqui eu ainda não dominei, né, a região. E hoje, se você procurar no YouTube, vai ver lá empresas que os Sharks se arrependeram de não investir, aparece a gente lá como um deles. Né? Então, é isso, né? Então, o Shark Tank foi um validador, foi uma chancela, a gente gera venda por eles até hoje.
E foi muito bom na questão de eu conseguir refletir algumas coisas como eu estava caminhando. Perfeito. Então, assim, certamente foi interessante participar do Shark Tank e me parece que o Chef Bob, a empresa em si, também te abriu portas para outras oportunidades e para conhecer outras pessoas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, por favor, tanto das oportunidades de crescimento pessoal, quanto em relação à empresa que você teve graças ao Chef Bob, quais pessoas você teve acesso, para levar essa conscientização mais para as pessoas, para os donos de pet, enfim. O Chef Bob abriu muitas portas realmente, né? Às vezes eu sento numa mesa com um presidente de multinacional, com representante pet de marcas mundiais. Às vezes eu consigo fazer algum tipo de networking que me colocam numa situação com profissionais assim super renomados. Se não fosse pelo Chef Bob, eu não estaria aqui, né? Mas também, rapidinho, como foi importante tu ser da área de consultoria nessas horas, né? E tu tinha ali já meio que o feeling, isso né? aí. Tu falou, dava palestra para 200, 300 pessoas. Então, assim, lógico que, pô, tu tá sentado do lado do presidente, tá do cara, né? Mas... tava calejado menos, também. Entendeu? E no network é isso, você vai conhecendo... E vai indo. Né? Um vai indicando o outro, você vai conhecendo várias pessoas muito legais, assim, que contribuem bastante com o nosso crescimento. Já, né, muitos momentos como esse, assim, que eu me questionei, se não fosse pelo Chef Bob, eu não estaria aqui. Consegui fazer isso pelo lado profissional, né? Mas também consegui fazer amizades pessoais pelo Chef Bob, que eu não conseguiria se não fosse pelo Chef Bob. Eu, como corintiano e apaixonado lá pelo elenco de 2012, que foi o elenco campeão mundial, todos eles que quando postam sobre cachorro, eu vou lá e mando uma mensagem falando que eles têm que conhecer o Chef Bob. E um belo dia, há uns 3 anos atrás ou 4 anos atrás, o Sheik, o Emerson Sheik é o que mais posta com o cão. E aí todas as vezes que ele postava, eu mandava uma mensagem para ele. Um belo dia, o perfil do Instagram dele me respondeu falando, por favor, entre em contato com tal número. E aí eu entrei em contato com um número que falou no Instagram, achando eu que era algum assessor, né? Alguém que trabalhava para ele. Aí na mensagem eu contei toda a história do Chef Bob, quem eu era, o que era o Chef Bob. E aí a resposta que eu tive no momento foi assim, salva aí meu número, salva esse número aí que é meu número pessoal, tá? Já tava falando com o homem, falando com o homem. E aí, eu estava no escritório, eu lembro que eu fiquei desesperado, as pessoas todas assim, o que aconteceu, E daí eu falei, tô falando com o homem, né? Ele me respondeu. E aí a gente foi trocando, conversando, combinei com ele de fazer, foi engraçado que uns dias depois tocou o meu telefone e tava lá, né? Emerson Sheik tocando aí para atender isso. Puta né? que eu pariu! Muito legal, assim. E aí, enfim, a gente foi trocando, mandei comida Chef Bob para ele 1, 2, 3 vezes, aí lá pela 3ª vez ele falou, por que você não veio aqui ainda me entregar? E aí fui, fazer uma entrega pessoalmente para ele em Mangaratiba. Cara, foi fantástico, porque eu passei a tarde toda com ele e com a esposa dele, a Andressa, que também é um amor de pessoa, assim, muito, muito legal. E é isso, assim, foi a primeira vez que eu vi, apesar de a gente trocar, conversar, falar pelo telefone, a primeira vez que eu estive pessoalmente com ele, ele me levou para dentro da casa dele, na sala da casa dele, e me tratou ali como um amigo de longa data. Tive outras oportunidades de estar com eles também, inclusive cheguei a levar minha família, minhas filhas, minha esposa para a casa dele. Pô, a gente brincando de esquibunda lá na casa dele. Fantástico, assim, a pessoa de um coração enorme e algo, né, de uma relação pessoal que o Chef Bob me trouxe, que se não fosse o Chef Bob, possivelmente eu não teria acesso, e sou muito grato, assim, a gente se fala com frequência,
né, com a esposa dele, com ele. Foi aniversário dele semana passada, mandei mensagem. Então é algo muito legal que a gente... O ídolo virou amigo. Pois é. Ou seja, o Chef Bob criando laços profissionais e pessoais Pô, também. bacana, bacana. Maneiro. Shake também é nosso, pô. Shake também é nosso. Inclusive, um abraço, irmão. Gente, flamenguista adora Shake, não tem como, é né? doido. Eu sou super fã, assim. E aí é isso, assim, porque eu já ouvi algumas pessoas falarem: não seja amigo de quem você é fã, porque você vai se decepcionar. Eu falei, cara, esse é o cara que eu conheci, que eu sou muito honrado de ter como amigo, porque a história dele de vida é legal. Sim. E o tratamento que ele e a esposa dão para mim e para minhas filhas, para minha esposa, foi formidável, assim. Então é muito legal isso. Bacana. Sensacional. E o que você enxerga de futuro? E que você pode compartilhar com a gente, é claro, do Chef Bob aí para os próximos anos. Lembra que... Só antes disso, hoje você está indo para... Tá planejando ir para 5 mil metros quadrados, você falou do galpão e tal. Você tem o galpão principal, né, que aí você faz as distribuições, perfeito? Isso. Mas além do galpão principal, vocês têm outros locais? Ah, legal. Boa pergunta. Tipo como se fossem umas franquias ou algo do tipo? O que a gente está em 9 estados, Uhum. em mais de 100 cidades diferentes. Tá. E como que a gente trabalha, né? Uhum. A gente tem a indústria, que é aqui no Rio de Janeiro, que toda a produção é feita nessa indústria, e a gente faz o envio para esses 9 estados. A gente está no Rio Grande do Sul, na verdade a gente está infelizmente em processo de saída, então a gente está indo para 8 estados, mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Distrito Federal. São Paulo, Minas e Espírito Santo a gente manda via terrestre, e os outros todos os estados a gente faz envio aéreo. É isso, é um alimento congelado, embalado a vácuo, sem aditivo químico, sem conservante. Então eu não posso ficar com um produto 72 horas dentro de um caminhão para fazer um envio. Tá? Eu não consigo hoje, pelo volume, encher uma carreta para mandar para o Distrito Federal, por exemplo. Então a melhor combinação é fazer um envio aéreo. Depois eu posso te contar a história de como a gente chegou nesses envios. Porque eu vendo assim, né, que eu também tenho uma empresa, né? Então, assim, você falando disso, eu creio que a sua logística seja muito puxada mesmo, assim. Lógico, tá dando certo e tal, mas, assim, o nível de operação mesmo, muito organizado para distribuição, né? Em agosto foram quase 10 mil entregas. É algo muito grande, né? E aí nos estados todos, a gente faz os envios, aí tem centro de distribuição, né, nesses estados todos, uma pessoa vai, coleta no aeroporto, leva para o centro de distribuição, organiza o pedido ali, depois faz uma entrega direto para a casa do cliente, pessoa física, cliente final, que é o last mile, né? Então a gente tem representante em todos esses estados. Não tem franquia, tudo operação própria, é tudo nosso. E é isso, assim... Existem empresas de alimentação congelada algumas vezes maior do que a gente, não para humano, né? Não para cão. Porque para cão e gato, hoje o Chef Bob é o maior do Brasil com uma certa folga. Mas é para humano que eu dou consultoria de logística. Imagina. Porque só você falando, a operação, cara, ela tem que ser... Pois é. Tipo assim, é perfeição, perfeito, sabe? Lógico, acontece, atrasou, né? Isso é normal. Mas assim, a nível operacional... Teve uma dessas bigs aí que entraram em contato com a gente, falou, olha, a gente está com disponibilidade no nosso centro de distribuição de tal cidade, super em conta, eu não lembro os valores, mas enfim, 6, 7 mil reais por mês para armazenar. Eu falei, cara, eu não gasto 1/3 disso. Eu, cara, o quê? Como? E aí foi que surgiu a consultoria para a empresa. O cara falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso. E foi, assim, hoje eles adotam um modelo similar do que o nosso em cidades que eles são pequenos. Enfim. Pô, bacana. É isso. Você tinha feito uma pergunta do futuro. O que você planeja hoje para o futuro do Chef Bob?
Lá, de novo, né, voltando no início, quando eu pesquisava sobre o mercado americano e europeu, eu falei que, apesar de não ser gigante, lá já tinha um mercado um pouco relevante, né, e tinha algumas empresas já posicionadas. E aí, recentemente, eu fui como estão essas empresas hoje, né? Então, tem empresa nos Estados Unidos que fatura 700 milhões de dólares ano, que é algo formidável, né? E como essa empresa chegou nesse faturamento? Então, tem algumas estratégias que eu tenho estudado, tenho lido, e a gente está tentando replicar aqui, tá? Uma das estratégias, eu acho que é a mais certeira nesse sentido de aumentar faturamento e exposição, expansão no B2B. Tá? Então, a gente estar presente em pet shops, em clínicas veterinárias, em canais de autosserviço. Quando eu falo canais de autosserviço, estou falando do supermercado, por exemplo. Que já é algo que vocês fazem hoje em dia. Que a gente faz hoje, mas a gente começou a focar e direcionar esforços a isso no comecinho do ano, fim do ano e comecinho desse ano 2024. Hoje estamos em aproximadamente 300 pontos de venda, mas isso ainda é muito pouco. Tá? Então, o que eu vejo de futuro para o Chef Bob é uma expansão muito grande no B2B, estar cada vez mais presente nas lojas, aumentar a capilaridade, estar em outros locais que hoje a gente não está, e efetivamente disseminar a alimentação natural no Brasil todo. Tá? Um exemplo, né? Porque como a alimentação natural no Brasil ainda é muito pequena. Eu moro ali num condomínio que, se fosse um complexo de 4 condomínios, mas acredito eu ali que tenha 1.500 apartamentos ali, aproximadamente. Desses 1.500 apartamentos, por baixo, 1.000 apartamentos tem um cão ou um gato. Eu faço entrega ali na minha região de 20 apartamentos. O que os outros 980 cães comem? Só porque eles não comem Chef Bob? Tudo bem que tem uma questão de praticidade, pode ter uma questão de preço, mas eu tenho certeza absoluta de que os 980 que não compram não é só por isso. Muitos, ou a grande maioria, eles não conhecem alimentação natural e não conhecem Chef Bob. Qual é a melhor maneira de eu me fazer presente? Óbvio que tem a questão do Google. Aqui, falando sobre Chef Bob, vai ser importante para isso. Mas enquanto não tem o contato visual com a marca e com o produto, fica muito mais difícil, porque ainda é algo muito novo. Sim. Né? Então, eu tenho que estar no pet shop ali do condomínio, para as pessoas que forem lá conhecerem. Eu tenho que estar no mercado próximo do condomínio, que quando forem lá vão conhecer, para tornar palpável a ideia, o negócio, a pessoa conhecer, ter como primeiro contato e fazer as compras. Tá? Então, esse é o nosso foco, é expandir no B2B, para conseguir atingir um público muito maior do que a gente atinge hoje. Né? Hoje, quem compra Chef Bob é o público que está conectado, que vai, de alguma maneira, pode ser impactado não necessariamente por ter procurado alimentação natural, mas a maioria é impactado por esses termos. Então, é muito nichado. Né? Então, por isso que num ambiente aí de 1.000 apartamentos eu tenho 20 entregas, que eu poderia ter mais algumas outras centenas. Então, a presença no B2B ela é muito importante, é isso que a gente está dando foco, é isso que eu estou pessoalmente dedicado para fazer. Eu tenho outros sócios atualmente, mas eu estou empenhado e dedicado a fazer com que o B2B dê certo. Tá. Pegando o gancho, você falou, você e seus sócios. Você iniciou sozinho, né? E qual foi esse momento que chegou assim, pô, quero estar junto contigo nessa ideia, vou chegar junto? Tá, Hoje vocês estão em o quê? Em quantos? Assim? Somos em 4. 4. Tá. O primeiro sócio, ele já trabalhava comigo na consultoria. Estava bem no comecinho lá do Chef Bob.
passando pelos problemas todos financeiros. E aí, um belo dia, eu liguei para ele e falei, Thiago, é o seguinte, teoria. E daí foi que eu comentei, né? Que eu tinha uma ideia, chamei ele, falei, Thiago, olha, eu tenho o Chef Bob, que está com esse faturamento. Preciso de uma pessoa para dar uma oxigenada, porque eu só as minhas ideias, eu era muito sozinho, né? Eu preciso de alguém para trocar, ele sempre foi muito hábil com palavras e com ideias. Só que eu fiz a pedida para ele, a mesma pedida do Shark Tank. Dos 120? Isso, por 20%. E isso mais ou menos na mesma época? Ou não? Isso. Quando a gente começou a conversar, foi um pouquinho antes de eu participar do programa. Então foi um pouquinho antes de eu participar do programa, a gente começou a conversar. Aí eu fui para o programa, recebi as negativas todas lá, né? Ele já sabia, a gente continuou conversando. O Carioca costuma falar que nessas minhas conversas que eu pedia, né, 120 mil por 20%, ele me amassava. Me amassava. Você tá maluco. Desenhava um monte de coisa no papel. Inclusive, uma das reuniões que a gente teve, eu lembro perfeitamente, foi numa hamburgueria. Ele virou aquele papel do hambúrguer, assim, do suporte ali da bandeja e começou a desenhar um monte de coisa, escrever um monte de coisa. Eu tenho esse papel guardado até hoje. Caraca. Conclusão, a nossa conversa foi se arrastando por uns 4 ou 5 meses. Aí eu recebi um e-mail do Shark Tank falando, olha, o seu programa vai ao ar dia 10 de dezembro. E aí eu liguei pro Thiago e falei, cara, é o seguinte, o programa vai ao ar dia 10. Com certeza vai aparecer várias pessoas interessadas em serem sócios. Vai falar, irmão, é agora ou não é? E aí, então eu precisava de uma resposta antes de o programa ir ao ar. Perfeito. Né? Porque, de novo, né, com certeza pintariam outras propostas. E aí foi o que aconteceu. Antes de ir ao ar, a gente chegou num consenso de valores muito longe do que eu imaginava. Mas chegamos, né? E foi isso. Quando foi o Shark Tank foi ao ar, surgiram alguns e-mails, alguns contatos falando, Matheus, sem interesse, vamos ser sócios? Não ouvi ninguém. Então, já tinha definido meu sócio, já conhecia o Thiago, já estava satisfeito com os acordos que nós tivemos. Então, permanecemos eu e ele sem abrir conversa com qualquer tipo de outro investidor. Algum tempo depois, questão de meses, poucos meses inclusive, um dos sócios fundador da consultoria que eu e o Thiago trabalhávamos, ele entrou em contato falando, Matheus, eu tenho um amigo de infância, ele já é da indústria da ração, ele quer abrir uma empresa de pet food, você topa conversar com ele? E aí então a gente conversou, e aí conheci o Jaime, que é o terceiro sócio. O Jaime entrou com a gente algum tempo depois. E o quarto sócio é uma história bem legal, assim, porque era um freelancer, ele trabalhava com a gente um sábado por mês, e olha lá. Foi fazendo um bom trabalho, foi crescendo, virou estagiário, virou funcionário, foi galgando novos desafios e recentemente a gente deu uma fatia do Chef Bob para ele como sócio. Então somos nós 4 nessa jornada. Eu tava esperando que o quarto era o Shake. Vai ser o quinto, né? Fica o convite. Fica a dica. Mas bacana, cara. Pegando o gancho da expansão, que é o objetivo de vocês e tal, e pegando o gancho também da reflexão que você teve do amigo que falou lá no Shark Tank, de primeiro tu domina aqui, pra depois tu expandir. Tem uma ideia bem lá, pode ser lá no fundo, tipo assim, porra, dominei o Brasil, irmão. Tu tem assim, porra, tu vê muito americano, perfeito. Isso. Mas assim, pra Europa, de Portugal, que é mais um pouco perto da gente. Cara, tipo assim, uma ideia assim, bem lá no fundo, assim, cara, porra, já pensou o Chef Bob lá em Portugal? Possibilidade existe, né, assim, a gente segue os normativos para que permite exportar, se for o caso. Sim.
Mas hoje a gente tem um produto com shelf life, né, com prazo de validade muito curto. Então, São 3 meses só de validade. Então eu tenho desafio aqui no meu quintal, aqui no Rio de Janeiro. Às vezes eu já chego um produto, né, com 50 dias de validade, que não é o ideal, mas eventualmente já chega com uma validade meio curta no ponto de venda, que eu tenho que trabalhar para girar rápido. Então, assim, para exportar eu teria que ter um produto diferente do que eu tenho hoje. é um desafio. É um desafio. Mas de repente eu botei uma pulga atrás da orelha. E Matheus, com toda essa jornada, você consegue observar alguma lição que você conseguiu extrair disso tudo? E aí eu digo lição no âmbito pessoal mesmo. O que toda essa jornada do Chef Bob, todos esses desafios te ensinou? Patrick, eu acho que ser cada vez mais resiliente, ser muito o ser resiliente para conseguir passar por todos os obstáculos, mas assim acho que essa serenidade ela é necessária num negócio que é muito novo. Eu não tenho no Brasil, assim, fora tem, mas no Brasil eu não tenho quem olhar para o lado e falar, cara, o que esse cara fez para dar certo? Ou o que esse cara fez para sair desse problema? Eu não Tem uma tenho inspiração ali que tu possa pegar algo, né? É você. Isso aí, então tem que ser sereno. Se eu agir no impulso o tempo todo, é um problema. Óbvio que em alguns momentos exigem que eu haja por impulso. Mas ser sereno e ser resiliente, acho que são as duas principais características que eu consegui, acho que até aprimorar assim, no Chef Bob. Acho que eu sempre fui resiliente, sempre fui sereno. Mas no Chef Bob são duas lições que eu consegui aprimorar, desenvolver e que elas são fundamentais. Tá? Hoje, no Chef Bob, a gente tem aproximadamente 100 funcionários. Eu estou aqui com vocês hoje e lá no escritório começou agora às 11 horas. Está tendo uma reunião que a gente chama de All Hands, que a gente une todos os funcionários uma vez por mês para passar alguns comunicados importantes. Então, hoje, nessa reunião de All Hands, eu não estou lá, porque estou aqui com vocês, que também é muito, muito legal, mas a gente está fazendo uma comunicação sobre benefício. Então, é algo que a gente está conseguindo prover para os funcionários. Pô, bacana. Até pouco tempo atrás, a gente, infelizmente, só conseguia pagar salário, dar almoço, ter um VR. Hoje a gente está conseguindo acrescentar outros benefícios. Então tem já uma gama bem legal e a gente está fazendo essa comunicação que vai entrar mais um super relevante para eles agora. É muito legal assim, ver essa trajetória, esse crescimento. A gente tem um gestor de RH formidável. Eu, Thiago Jaime, né, nós temos já na faixa de 40 anos, o Léo é um pouquinho mais novo. Então, a gente tem muito que, né, eu falei de resiliente, ser sereno, mas a gente tem muito ainda do que crescer, amadurecer pessoalmente e até de mudar um pouquinho nossa mente. E essa pessoa do RH está conseguindo fazer isso com que a gente evolua. Então, questão de diversidade, acho que hoje o Chef Bob, está trabalhando isso muito bem. Que se fosse depender só de nós três, né, confesso que não seria tão legal, tão acolhedor como a empresa é hoje, com que esses movimentos que a gente está fazendo. Então, existem essas duas características que já eram de mim, que eu consegui refinar, mas tem outros aprendizados que eu estou conseguindo ter, que eu não teria se eu não fosse no Chef Bob. Tem a questão da empatia também. Não sei como vai soar esse meu discurso, enfim, mas antigamente eu tinha uma mentalidade de que a pessoa, se ela não tem um bom emprego, se não tem uma boa condição de vida, né? Não estou falando boa condição de vida de ser rica, não, mas né? Assim, o almoço, a janta de todos os dias, se ela não tinha isso, era muito por causa dela, do esforço, de ela não querer, do que efetivamente um problema mais estrutural.
E hoje não, hoje eu sei que muitas pessoas que vivem em situação de rua ou que têm severas necessidades, elas cresceram num ambiente que não tem com quem conversar, não tem nenhuma demonstração de carinho, não tem com quem se orientar. Não tem oportunidade. Não tem oportunidade e que realmente, a maioria absoluta das vezes, ela está naquela situação porque é um problema muito mais complexo do que só, como eu imaginava que poderia ser uma falta de força de vontade própria. Mas isso não acontece. O Chef Bob me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas nessa situação. Graças a Deus eu consegui, de uma certa maneira, mudar um pouquinho a trajetória de muitas vidas e famílias. E também me mostrou de que a gente ainda faz pouco pela sociedade, que dá para fazer muito mais. Cara, que história linda, que jornada linda mesmo do Chef Bob, viu? Inclusive, você estava falando disso, agora há pouco a gente teve uma entrevistada, a Clara, que é psicopedagoga, e ela estava falando justamente desses problemas, principalmente com jovens que precisam de uma orientação. Então, eu acho que no fim das contas tudo se conecta. E todas as pessoas que passaram aqui, que sentaram aí onde você está, de certa forma têm um sonho e compartilharam esse sonho conosco, essa jornada. Então, quero te agradecer por você ter vindo aqui, ter compartilhado tanto com a gente. E queria te perguntar, redes sociais, enfim, como é que as pessoas encontram o Chef Bob? Legal. Como é que as pessoas falam contigo? O nosso site é o chefbob.com.br. O Instagram é oficial @chefbob. Então, tanto no site quanto no Instagram você vai encontrar todas as nossas informações lá. O nosso e-commerce funcionando super bem, vai conseguir fazer uma compra. Normalmente a gente entrega no e-commerce em até 2 dias, então rapidinho você vai estar na sua casa, rapidinho seu cão ou seu gato vai conseguir provar e degustar Chef Bob. Dê essa oportunidade a ele, dê essa oportunidade a você, e você vai ver que a vida dele vai ser transformada. E aqui um relato pessoal em relação a isso. Eu estava conversando com a minha namorada, falei, amor, poxa, o Matheus vai bater um papo com a gente. Aí fui explicar, cara, eu falei 2 palavras ou melhor, 1 palavra e meia. Eu falei, alimentação Ela já falou Chef Bob. Eu falei, cara, impressionante, como é que você sabia que é o Chef Bob? Ela falou, eu dou pro Apollo. O Apollo só se alimenta de Chef Bob. E era um cachorro muito parecido com a história do Bob em si, com muitas alergias, sempre se coçando, e nunca entendi o que tinha acontecido, o que acontecia com ele, por que ele estava assim. E depois da alimentação natural, tudo começou a melhorar. Obrigado, fico super feliz com esses relatos, com esses depoimentos de pessoas que já conhecem Chef Bob. É muito gratificante, né? É isso, comecei em casa fazendo pro Bob, né, o meu cãozinho, e mês passado aí foram quase 10 mil entregas, muita gente conhece Chef Bob, e ontem eu recebi 2 relatos, um de um dono de uma rede de pet shop, falou, Matheus, eu tenho a minha marca própria de comida, eu não consigo vender porque todo mundo fala que já come Chef Bob, compra Chef Bob. E um outro relato que eu recebi ontem também é de um amigo que estava indo para a China. Aí começou a conversar com a pessoa do lado, chegaram no assunto alimentação natural e a pessoa conhece Chef Bob. Tudo conectado. Né? Agora você. Então, assim, cara, isso é uma das coisas mais prazerosas que tem. Além do meu cão come Chef Bob e mudou a qualidade de vida dele, essa de que eu conheço é muito, muito legal. Não, e tu percebe, né, caraca, todo aquele corre. Acho que todos os relatos tu faz essa reflexão. Cara, aquele corre que eu ficava distribuindo, tá com o isoporzinho, porra. É isso aí, suador, chegava queimado em casa. Eu tô lá na China, pai, eu tô lá na China, cara. Não, e mudar a qualidade de vida dos doguinhos mesmo. Sim, né? Isso é essa missão, Muito legal. Você gostou do papo com a gente, Matheus? Muito bom. Espero voltar em breve, contar as atualizações, né? Com certeza. O que está acontecendo. Obrigado pelo convite. Nada, a gente que agradece. Muito bom, assim, porque a gente fica no dia a dia da empresa. No dia a dia você vê muitos problemas, como corrigir, como aperfeiçoar, né? Então, quando eu venho para uma conversa como essa, é bom resgatar tudo que a gente construiu até aqui. Como encher a barrinha de energia de novo para
focar nas questões que a gente já tem no dia a dia. Muito bom. Valeu, obrigado por compartilhar a sua história muito inspiradora conosco. Felper, obrigado por mais um. Tamo junto, irmão. Tamo até a junto, próxima. Até a próxima. E você de casa aí, obrigado. Se você quiser sentar aqui no lugar do Matheus e compartilhar a sua história de inspiração também com a gente, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, preencher o formulário e vem pra cá bater um papo com a gente. Perfeito. Falou? É isso. Abraço pra você de Até a casa próxima. e até a próxima. Tchau.